O antropocentrismo, dentre os ismos que a humanidade pratica, que o ser humano pratica, talvez seja o mais praticado, o mais frequente e o mais perigoso também. Antropo, homem. Centrismo, o homem no centro. Isso é uma coisa que eu me lembro, verifiquei na minha vida e eu acredito que é algo muito comum no ser humano durante um período da sua vida, principalmente durante a juventude, uma época que ele ainda não tem muita maturidade, ele atribuir a si próprio, olhar para dentro de si, ou olhar para si mesmo e acreditar que todas as coisas giram em torno da sua pessoa, que tudo gira em torno de si. Hoje eu entendo que isso é um sinal de imaturidade. Na medida que você vai crescendo, você vai deixando de ser o centro do universo, né, para estar a serviço da humanidade. É um processo de maturidade. Mas tem pessoas que não amadurecem e continuam se considerando sempre como o centro do universo. E isso tem muito a ver com o tema desse vídeo de hoje, porque ele está muito ligado à questão do imperialismo. Por que o tema reinado e imperialismo? Eu gostaria de fazer uma distinção aqui entre o reinado e o imperialismo, né? E ao mesmo tempo propor como a gente deva viver com relação a essa questão. Primeiro, que o imperialismo ele está ligado a uma pessoa, a pessoa do imperador, obviamente, mas que exerce o domínio sobre o restante, tá certo? Por todos os meios, inclusive através da força. Essa é uma característica do império. Se você for olhar para a história da humanidade, todos os impérios mundiais foram marcados por um líder muito forte, o imperador, que subjugou o restante dos seres humanos à sua própria vontade. Isso está muito ligado ao antropocentrismo, está muito ligado à questão da liderança. Muitas vezes as pessoas que se entendem como líderes, elas querem dominar sobre as pessoas, e a gente sabe que o ser humano não foi criado para dominar sobre as pessoas, mas sim sobre a natureza e os animais, tá? Mas o antropocentrismo ele entra justamente para confundir e para a pessoa achar que ela tem que dominar sobre as pessoas, que a vontade dela tem que prevalecer com relação às outras pessoas. Já o reinado, que tem a pessoa do soberano rei, né, no centro do seu sistema de governo, já é diferente. Ele é caracterizado pelo soberano, que tem já dentro da sua própria casta uma hierarquia. Já quando se fala de casta, já se entende que é algo que é imexível, é por herança. Então o reinado ele passa de pai para filho, ele é hereditário dentro da família, né? Então já tem essa característica. Já enquanto que o império não. O império quem manda é quem é mais forte, é a força. O imperador toma o império do outro pela força e não tem nada de casta, de herança, não há um reconhecimento de direito. É a força e ponto final. O reinado já não. Já existe um reconhecimento de direito. Não, ele é o soberano porque ele vem da família real, não é? E do outro lado, em vez dos liderados, conforme lá no império, né, porque o império é caracterizado pelos liderados, subjugados, obrigados a fazer a vontade do imperador, já no reinado existe a ideia da submissão. Eu vou me submeter ao rei porque eu reconheço o poder que ele tem, a autoridade que ele tem, o direito que ele tem, e eu reconheço que ele realmente é a pessoa que é digna da minha submissão. Então já inverte o papel. Já existe um voluntariado dentro do reinado, ao passo que no império não é uma obrigação.
Por que tudo isso é importante para nós? Porque a gente vê na nossa sociedade a prática desse antropocentrismo em todos os ambientes. E as pessoas acabam se usando disso para dominar. E eu quero dizer para você que, de acordo com a vontade de Deus, o homem ele tem que viver não debaixo de um império, mas ele tem que viver debaixo do reinado. Deus, quando escolheu para si um povo, ele decidiu, ou ele preferiu que ele próprio fosse o rei. Essa era a ideia original, que Deus fosse o rei e que todo o seu povo fosse submisso a ele em reconhecimento. Afinal de contas, ele, o próprio Criador, como não adorá-lo, como não reconhecê-lo como todo-poderoso? Mas a gente conhece a história do povo judeu, né, do povo Israel, e eles, num determinado momento da história, eles quiseram um rei, um homem rei aqui, humano, uma pessoa palpável, que eles pudessem se dobrar diante desse rei. E a gente conhece a história dos reis, né? A Bíblia tem até um livro chamado Reis, que conta a história das sucessões reais na história do povo judeu. Não vou entrar em detalhe nisso, mas eu quero focar nesse ponto, que quando Jesus veio, pisou aqui na terra, ele veio para anunciar o reino dos céus. Eis que é chegado o reino dos céus. E todo aquele que aceita a Jesus como Deus, como aquele que realmente veio, pisou na terra, né? Como a Bíblia nos afirma, que ele se esvaziou da sua glória e veio na forma de homem, né? E foi sujeito, ele próprio se submeteu à morte de cruz, mas ao terceiro dia ressurgiu, foi assunto aos céus, onde vive e de onde voltará para buscar a sua igreja, o seu povo. Então é esse reinado que o judeu não entendeu quando Jesus apresentou na época que ele veio. O tipo de reinado que o povo judeu esperava na época era muito mais parecido com o Império Romano do que com o reino dos céus que Jesus apresentou. É como se fossem dois universos paralelos. O povo de Israel esperando um Messias para tirar eles da situação de subjugo do Império Romano, esperava esse tipo de Messias, enquanto que o Messias, que Jesus realmente é o Messias, ele veio, ele já esteve aqui uma vez e vai voltar. Existe a primeira vinda e a segunda vinda de Jesus. Ele veio para apresentar um reinado como se fosse paralelo. É um reino de valores, um reino de submissão, um reino nobre, um reino, se você pode imaginar, um maior nível de governo, né, de qualidade, de respeito, de fidelidade, de honradez. É disso que se trata o reino dos céus. Então eu queria deixar com vocês esses conceitos para vocês se posicionarem. Como é que tem sido a tua vida? Você tem sido um súdito do reinado dos céus aqui na terra? Ou você vive subjugado ao império das trevas que reina nesse mundo? Não tenha dúvida, esse mundo é império, e a Bíblia fala a respeito desse enganador que virá, que é o próprio anticristo, né? Que vai ser um líder mundial, que vai exercer poder com punho de ferro mesmo. Ele vai dominar a todos, né? A todos pela força, né? Quem não entrar no esquema vai ser decapitado. Então o império mundial está aí, está vindo, né? A nova ordem mundial, o novo governo mundial, está tudo vindo aí, está se formando. Já existem núcleos pequenos em vários países, pequenos ditadores, né? Pequenos líderes, pequenos imperadores, né? Pequenos homens, né? E quando eu falo pequenos, são pequenos mesmo diante de Deus, né? Extremamente nanicos, né? Diante de Deus, porque estão na contramão da história, eles estão protagonizando um papel paradoxalmente oposto àquele que deveriam estar,
que seria estarem, na verdade, submissos àquele que criou todas as coisas, tá bom? Pensa sobre isso e eu espero te ver num próximo vídeo.